Fala família, Globaltech aqui de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais uma videoaula. Família, tudo de dúvida que surge com nossos alunos, né, lá no nosso grupo fechados, o que eu faço? Nós temos 6 grupos, tá, fechados para alunos, não é grupo Globaltech Brasil abertos, não, tá? São grupos fechados. E o que ocorre? Quando eu tenho, por exemplo, 80% das dúvidas voltado para um tipo específico, é uma dúvida específica para um componente, uma peça e tal, eu faço um vídeo. Por quê? Dessa forma, eu faço um vídeo aberto. Dessa forma, a gente consegue ajudar mais pessoas, inclusive pessoas que não têm condições de pagar o curso, tá? E eu acho que de alguma forma a gente acaba contribuindo, é importante, tá? Veja bem, a dúvida que surgiu foi a seguinte: eu tenho uma panela de pressão, né? É uma panela elétrica, óbvio. E tem uma panela de arroz também que é elétrica, só que aqui de dentro sai 2 fios aqui, ó. Aqui de dentro aqui, ó, bem do meio aqui, bem aqui no meio. Virar aqui, vou mostrar para você a panela aqui do outro lado, tá? Dessa parte aí, ó, do bulbo aqui, ó. Vou mostrar aqui para você que fica melhor. Ó, dessa parte aí, esse aí é o bulbo, onde a panela fica em cima. A panela fica em cima desse bulbo. Para que servem esses 2 fios? Esses 2 fios aqui faz o controle da temperatura. Eu tenho um componente aqui que faz o controle da temperatura, tá certo? É importante salientar o seguinte: não há um padrão para tudo, por isso que eu não gosto de padronizar nada. Então, sempre cada equipamento com a sua determinada característica. Quando eu estou falando de resistência, tá? Eu tenho essa panela, ela tem uma potência, tá? Então, o sensor de temperatura para ela precisa respeitar algumas características. Então aqui a gente vai estar fazendo para essa aqui, mas você pode usar como parâmetro para as demais, se for em questão de fazer aferição. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Quando você pegar uma panela elétrica, seja ela uma panela de pressão ou uma panela de fazer arroz, que saem 2 fios aqui do meio, ó, aqui ó, exatamente aqui do meio. Tá vendo aqui ó? Aqui do meio. Significa que você tem um componente que faz controle de temperatura. Esses componentes podem variar. Por exemplo, aqui eu posso ter um termistor, só um exemplo, um termistor, né? Os termistores são utilizados também para controle de temperatura, tá? Então o que eu vou estar fazendo aqui? Não vou entrar muito em detalhe com o componente em si, vou entrar em detalhe como faz para saber se ele está ou não atuando. Você vê que eu tenho 2 fios aqui, ó, tá? Tenho 2 fios, tá certo? O que eu vou fazer? Esses 2 fios aqui, eles vão ser interligados, tá? Eles são feitos a ligação aqui, por exemplo, na panela. Isso aqui não vai interessar para a gente agora, só com esquema elétrico. Tira ele de onde esses fios estiverem, para você poder fazer o teste, tá? Veja bem, você tira ele, tem que estar assim para fazer o teste. Tem que estar fora os 2. Bate uma foto, marca de onde você tirou. Aqui, ó. Vou estar utilizando para essa operação um multímetro digital, que você já tem aí, tá? Na escala de 200 ohms. Aqui, ó, vou estar utilizando na escala de 200 ohms. Perfeito? Vou estar utilizando uma garrinha jacaré na ponta aqui, ó, ponta de prova. Esse componente que faz o controle da temperatura, tá? É um termostato, né? Ele não tem lado, tá? Não tem polaridade. Você pode colocar aqui ou ali, não tem polaridade. Qualquer lado que você colocar vai dar certo. O que eu vou fazer? Ele sem estar aquecido, tá? A panela não vai estar sendo energizada. Veja bem, a gente não vai ligar a panela. Eu vou estar fazendo ele atuar, tá? Ele vai atuar para mais e para menos, você vai entender. Ó, eu colocar desse jeito para facilitar, tá certo? Dessa forma aqui. Todo sensor de temperatura, todo componente que faz controle de temperatura, ele trabalha com uma resistência para mais ou para menos, tá? Vamos descobrir qual é a resistência desse aqui. Aferição na escala ômica, não toca nas pontas para não ver alteração aqui na leitura, tá bom? Vou aplicar a temperatura aqui em cima, tá? Vou aplicar a temperatura aqui em cima. O ideal, aliás, aqui por trás, né? O ideal é lá embaixo. O ideal é em cima, no bulbo, lá onde pega a panela. Vou colocar aqui para a gente ser mais rápido, tá certo? Lembrando que a resistência, ó, a resistência aqui que ela me apresenta, tá? 39,2 ohms. Por quê? Porque a minha temperatura aqui está um pouco alta, né? Durante o dia é bem quente Manaus, então ela vai, com a temperatura positiva, ela vai aumentar essa resistência, normal,
tá certo? Isso vai variar de acordo com o teu clima. Por isso que eu não vou criar aqui um padrão, tá? Vou dizer para você o seguinte, olha, esse sensor de temperatura, ele tem que trabalhar em uma resistência X. Não posso, porque vai variar de acordo com o ambiente, tá? Se aqui fosse mais frio, como no sul, por exemplo, essa resistência seria mais baixa, 28, 29 ohms, a média, tá? Então, vamos seguir o teste aqui. Importante de tudo isso aqui é que você consiga observar que ele está atuando, tá? O controle de temperatura, o sensor, ele está atuando. O que eu vou fazer? Vou deixar na escala mesmo de 200 ohms aqui, ó. Se eu aumentar essa escala e aplicar uma temperatura ali constante, o que vai acontecer? Ele vai aumentando aqui a resistência. Vai para 1K, 2K e vai embora. Eu não quero isso porque eu não quero forçar, tá? Eu coloquei em 200 para ver se ele vai atuar para mais, tá? E para menos. Na hora que eu tirar a fonte de calor, ele vai ter que atuar para menos. Então vamos fazer o teste. Ó, onde eu queria chegar. Você vê que ele atingiu 200 ohms, ele zerou. Por que ele zerou? Porque está na escala de 200. Se eu mudar para 2K, por exemplo, ele vai mostrar a resistência atual, 393, e vai diminuindo. Isso é bom. Eu aumentei para 2K. Ele conseguiu alcançar a resistência. Aí vou diminuir para 200 novamente. Ele vai mostrar zero, porque não alcançou ainda essa resistência aqui, ó. Ó, começou agora, 180 e vai diminuindo. Isso me prova que o sensor de temperatura está atuando normalmente, para mais e para menos. Para mais quando eu aplico a temperatura positiva e para menos quando eu retiro a temperatura. Então ele vai voltar para o seu estado ambiente, que seria a temperatura ambiente aqui, numa média de 39 ohms, essa média, tá? Acompanhando a temperatura ambiente. Então a temperatura aqui ambiente, ela vai determinar a resistência ohmica, tá? Ó, 50, né, 54, 53 e vai diminuindo. Isso me prova que este componente está ok, ele está atuando. E que forma, Giovanni, não estaria atuando? Se eu aplico essa temperatura, ele permanecesse com a mesma resistência, nem para mais nem para menos, sim, eu teria um defeito interno, tá certo? Mais uma vez, não leve em consideração a questão da resistência aqui, porque vai variar de acordo com o ambiente, a temperatura ambiente. Isso que está aparecendo aqui não é temperatura em graus, isso que está aparecendo aqui é resistência ohmica, tá? O valor ohmico, tá, desse componente. É o que está apresentando aqui para mim. Então, se eu falo aqui que tem que dar X, eu estou errado, porque temperatura ambiente aqui é uma, lá no sul é outra. O que importa nesse teste é atuar para mais e para menos, aumentar a resistência quando eu aplico a temperatura em cima do componente e diminuir quando eu retiro a fonte de calor, tá? Então, este componente está bom, está atuando normalmente, tá certo? Família Global Tech, espero ter ajudado mais uma vez. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante!